Olha, nós vamos continuar a ministração da palavra da semana passada, aquilo que nós falamos, comentamos, relatamos um pouco, iniciamos um pouco, onde fala exatamente do poder de Deus de uma maneira diferente daquilo que nós estamos acostumados a pensar, a ver ou entender, mas de um poder que transforma por meio de uma mudança no modo que eu penso acerca das coisas que estão ocorrendo nos dias de hoje. A maneira como eu penso, como eu mentalizo, como eu vejo, como eu entendo, ela pode ser determinante para que uma fagulha de fé se acenda e eu possa experimentar a agradável, perfeita e boa vontade de Deus de uma maneira plena. Não é mais ou menos, não é de uma maneira singular, não é um pedacinho, não é talvez, quem sabe, amanhã, mas é hoje, agora, amanhã, durante esse ano, durante todos os dias da minha vida, eu vou viver e vou continuar vivendo e experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida, e acabou. E aí Romanos 8:3, eu quero que você abra sua Bíblia, se puder projeta para mim, Romanos capítulo 8, verso 3, e algo que nós temos que entender é que Deus quer que eu e você possamos gerar e manter uma visão de superação acerca dele, independente do momento que nós estamos vivendo. Romanos 8:3 diz: a lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Ou seja, deixa eu ver essa versão que está escrito: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus veio para cumprir e levar sobre ele tudo aquilo que nos assola, inclusive o momento que nós estamos vivendo. Mas a minha declaração profética de fé, o que está na minha boca, o que eu tenho vivido, o que eu tenho entendido, o que eu tenho pensado, o que eu tenho passado, é determinante para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todos os dias na minha vida. Senão nunca eu vou viver isso que está escrito em Romanos 12. Entenda que então tudo que isso tem advindo sobre a terra não é nosso, mas o céu já levou, já carregou, já retirou de sobre mim, de sobre você, desde que eu entenda e viva essa palavra. A Bíblia foi clara quando diz aqui que o sacrifício feito por Jesus declarou o fim do domínio do pecado, do mal, da enfermidade, da falta de recurso, da desestruturação familiar. Tudo isso Jesus levou sobre ele, para que eu e você pudéssemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E lá no verso 3 de Romanos 12 diz: com base na graça que recebi. Isso é pós a nova aliança. Isso não é nada da velha aliança, mas sim da nova aliança, do que eu estou vivendo novo a partir de hoje. Mas o mundo piorou, uma nova pandemia veio, um novo caos veio, uma nova situação. Ei, mas e aquilo que a Bíblia tem dito a teu respeito? Aquilo que a Bíblia tem proferido a teu respeito? Mas eu preciso entender e mudar a minha maneira de pensar, e não ficar aterrorizado com as coisas, mas sim entender o que isso, nos dias de hoje, me faz revelar a palavra de Cristo viva em mim. Não é uma palavra morta, mas uma palavra viva de Cristo em mim. E aí eu começo a ver, experimentar e obter o melhor do céu na minha vida. Mas para isso eu tenho que manter uma declaração profética de fé na minha boca, viva todos os dias,
todos os dias. Hoje, todos os dias. Amanhã e todos os dias. Ano que vem, todos os dias. Constantemente, eu preciso manter a minha declaração profética de fé. Quando a Bíblia diz que está faltando, ou falando que não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo, é porque a Bíblia sabe o que esse caos, essa situação, esse momento afeta o nosso comportamento, mas ela está dizendo: ei, se aparta de tudo isso, mas viva de fato e de verdade a palavra viva. Deus está chamando você a desfocar do problema existente hoje e viver a palavra viva. Deus está chamando você a mudar a sua mente em relação ao que você está vendo hoje, mas viver a palavra viva. Deus não é Deus de coisas mortas, mas Deus de coisas vivas. Deus, Ele gera algo em cima de coisas vivas. Jesus sempre moveu-se de íntima compaixão por alguém que estava vivo e atuou sobre aquilo que estava morto. É diferente de muita gente achar que Deus se moveu de compaixão pelo que estava morto. Pelo que estava morto, Deus não se move de compaixão, mas pelo que está vivo, Deus se move de compaixão e Ele atua sobre aquilo que está morto, por causa de você. Você é o canal de comunicação e de bênção para Deus operar o milagre nesses dias, nesse momento, nessa exata hora, sobre alguém que está precisando ver um milagre. Eu e você somos esse instrumento de Deus, para Deus operar um milagre sobrenatural nas vidas que estão necessitando, carente de um milagre, verdadeiramente precisam de um milagre, mas Deus precisa de um lapso de fé na sua vida, para que Ele possa fazer grandes coisas. Sem isso, Deus não tem como fazer nada. Se você tiver dúbio, se você estiver crendo, acreditando, declarando as coisas que este mundo e a mídia têm anunciado, você matou a palavra e ressuscitou o mundo e o homem velho morto em você. Vale a pena? Entenda algo que precisa ficar muito claro na sua cabeça: Deus te dará isso ou aquilo no tempo dele, não no tempo do homem, mas no tempo dele. Eles não entendem e julgam Deus agindo como se ele tivesse que agir no cronos. É quando Deus quiser, quando for daqui a um mês, quem sabe Deus falará ou efetivamente cumprirá algo na sua vida. Nós não podemos aceitar isso, porque Deus, Ele é Kairos sobre as nossas vidas. Deus, enquanto Cronos, quantifica, mas como Kairos, Ele nos qualifica para podermos usufruir de tudo aquilo que a palavra de Deus diz a meu e a seu respeito. Se eu ficar no Cronos, eu estou quantificando Deus, eu estou dizendo que quem sabe Deus daqui a um mês, aí já morreu o cara, né? Pode vir fazer alguma coisa, mas quando eu entendo Deus Kairos, que me qualifica pelo poder regenerador da graça, hoje eu declaro vida sobre isso que está morrendo. Deus, em um estalar de dedos, Ele opera um milagre naquela pessoa, porque eu mudei a minha mentalidade, eu tive um entendimento para que nós hoje, todos os dias, o Kairos possa ser algo evidenciado nas nossas vidas. Kairos significa o momento certo, oportuno para Deus fazer um milagre. Qual que é o momento certo, oportuno para Deus fazer um milagre? Enquanto a pessoa está ali, antes de desfalecer por completo, vai lá e ora, ministra, libera uma palavra. O cara está passando fome, vai lá e faz alguma coisa, libera uma palavra, profetiza. Aí Deus começa, de fato e de verdade, a agir paulatinamente em todas as circunstâncias. Você quer um milagre de cura de uma enfermidade? Quer ver um milagre financeiro? Quer ver um milagre familiar? Quer ver um milagre no seu trabalho? Quer ver um milagre no meio dos seus relacionamentos? Ore a Deus.
Ore a Deus, permita que Deus faça. Deus não precisa esperar para daqui a 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias fazer um milagre. Essa semana, hoje, amanhã, agora, Ele pode fazer o milagre que você está esperando. Isso é uma decisão sua. João 5,7, João capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: o homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. João 5,7, cadê a projeção? Olha o que a Bíblia diz. Jesus entra pelo pórtico de Betesda, e ali tem muitos enfermos, e aí o cara olha para Jesus e começa, blá, 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 blá. Ó Deus, não consigo, ó céu, que azar, ó dia, que vida. Cara, enquanto nós ficarmos nessa fala de Cronos, o Cairo de Deus nunca será manifesto nas nossas vidas. Aí olha o que Jesus fala no verso 8: levanta-se, pega a sua maca e ande. No mesmo instante, não foi daqui a 30 dias, nós estamos no verso 8, não, cadê o verso 8? Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e ande. Verso 9. Imediatamente, daqui a 30 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, imediatamente. E na minha versão diz: no mesmo instante, o homem se viu curado e tomando o seu leito pôs-se a andar. Oh, glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. No mesmo instante Ele faz. Deus nos deu uma porção do seu poder para que pudéssemos continuar o que Ele iniciou. Deus nos deu uma porção do seu poder para que pudéssemos exercer isso sobre aqueles que precisam, sobre aqueles que necessitam, que não conhecem. Deus te deu, a mim e a você, poder suficiente para orar por um enfermo e o enfermo ser curado, para orar por uma pessoa que está desempregada, essa pessoa ser empregada, para orar por um problema familiar e esse problema ser resolvido. Deus entregou a mim e a você poder dos céus, do alto, para que eu e você pudéssemos ter autoridade sobre todas essas coisas. Efésios 3:20 diz: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Ei, quem está falando é a Bíblia, não sou eu não. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso, olha a versão aqui, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas de que maneira Deus vai operar o poder dele em nós, através do seu Filho Jesus Cristo, se nós nem entendemos quem é esse Deus, se nós nem entendemos o poder desse Deus, se nós nem conhecemos o que a Bíblia fala acerca desse Deus? A Bíblia está dizendo que dele é infinitamente capaz para operar todo o poder, toda a sorte de poder sobre a minha vida, para que isso possa ser estendido a outros, manifesto a outros. Quando é que Deus pode trazer uma resposta para a tua situação? Hoje, independente de qual ela seja, Deus pode e quer trazer uma resposta para a tua situação, hoje, agora, nesse exato momento. Mas eu tenho que entender o que a palavra me diz. Eu tenho que entender o que a Bíblia fala a esse respeito. Quando é que eu e você vamos acordar e sair dessa vibe de só reclamar e murmurar,
só falar que o governo não tem solução, que o prefeito não tem solução, que o presidente é isso, que o Ministério da Saúde é aquilo, que a vacina não chega. Não, ei, e a tua oração? E a tua palavra de fé? E o poder que está inserido em você? E a tua declaração profética de fé? E aquilo que o céu te deu? E aquilo que a Bíblia revelou a teu respeito? E aquilo que a Bíblia diz a teu respeito? A sombra de Paulo curava, o lenço de Paulo curava. Sabe, Jesus é suficientemente capaz para operar milagres ainda muito maiores do que foram operados depois que ele subiu aos céus e liberou sobre os apóstolos um derramar do Espírito Santo. Esse mesmo derramar está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas o que você tem feito com isso? Qual a atitude, qual a medida, qual a porção que você tem carregado? Qual o valor que você tem dado a tudo isso que Deus entregou a você? E nesse momento que nós estamos vivendo esse caos terrível, de que maneira você usa essa ferramenta que Deus te deu? No Antigo Testamento, o povo aguardava Deus no Cronos. O povo determinava um tempo em que preparava tudo e esperava ali sentado para que Deus pudesse vir e começar a operar. Na nova aliança, no Novo Testamento, Paulo fala que hoje é tempo de salvação porque Deus age no Kairos. Paulo fala que hoje é tempo de libertação porque Deus age no Kairos. Paulo fala que hoje é tempo de restauração porque Deus fala no Kairos. Paulo fala que hoje é tempo de cura porque Deus age no Kairos. Paulo fala que hoje é tempo de reconciliação porque Deus fala no Kairos. Não é no Cronos, é no Kairos. 2 Coríntios 6:2, a Bíblia diz: pois Deus diz, no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato agora é o tempo certo, hoje é dia de salvação. De fato e de verdade, hoje é o dia em que você pode ver e operar o poder de Deus na vida de alguém, na vida, libertar alguém, curar alguém, restaurar alguém, porque a Bíblia está dizendo que Paulo, no tempo certo, ouviu a voz, no dia da salvação, Deus trouxe socorro a ele, e hoje é o tempo certo. Naquele tempo, no tempo de Paulo era o tempo certo, mas hoje, no meu tempo, no seu tempo, é o tempo certo para Deus operar. Deus só precisa de uma oportunidade e encontrar uma fagulha de fé na sua vida. Com pequena fé, Deus operou coisas grandes. Agora imagina uma fagulha de fé, Deus pode operar e começar a te preparar para coisas, com coisas pequenas, mas Ele vai te levar a coisas grandes. Mas Ele precisa encontrar algo aí dentro de você. Não pode ser uma fé morta, que não acredita em mais nada, que duvida de tudo. Deus não anda no âmbito da dúvida, Deus não anda no âmbito do medo, Deus não anda no âmbito do negativismo, Deus não anda no âmbito do legalismo, mas Deus anda no âmbito da fé, da graça, do poder operante, da manifestação da sua glória. E aí, em Mateus 14:28, a Bíblia diz: então Pedro gritou, se realmente o Senhor ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha. Jesus respondeu, falou para Pedro. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte, as ondas e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Olha, Pedro tinha uma pequena porção de fé, andou sobre as águas. Você
com uma fagulha de fé, cura um enfermo, restaura uma vida, leva uma palavra de salvação, harmoniza uma família, libera uma palavra de emprego. Uma pequena fagulha de fé acende algo tão grande no coração de Deus, que Ele pode mudar a história que você está vivendo e a história da terra que está vivendo. Depende de você, depende de mim. Não menospreze a sua fé, não duvide da sua fé, não diga que a sua fé não vale nada. Mas Deus precisa encontrar em você uma pequena fagulha de fé, pequeno instante de fé, para que Ele possa operar grandes coisas na sua vida. Sabe, 2021, eu quero liberar uma palavra profética nessa manhã em nome de Jesus. Temos passado dia difíceis? Sim, temos passado dia difíceis. Não é fácil o que nós temos visto? Não, não é fácil. As coisas parecem que estão mais próximas do que nunca. Sim, estão mais próximas do que nunca. Deus está chacoalhando e mexendo essa terra. Sim, Deus está chacoalhando e mexendo essa terra. A igreja está dormindo? Eu ainda acho que a igreja está dormindo. Não acordou. Até o fato de estarmos fechados é inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Fazemos por obediência. A Bíblia diz que nós devemos dar acesso que é de César. Então, se o homem, se os governantes dizem que tem que manter fechado, nós estamos obedecendo, mas que é inconstitucional, é inconstitucional. A quem isso interessa, não sabemos, ainda não entendemos isso. Mas nós estamos caminhando por um caminho que é totalmente desconexo com aquilo que deveríamos fazer. Deveríamos fazer, mas eu quero nessa manhã liberar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa, minha casa, sobre a sua família, minha família, sobre a sua parentela, sobre a minha parentela. 2021 é um ano Kairos para nós e um tempo de um derramamento da graça e do poder de Cristo para a sua igreja. 2021 é um ano Kairos para mim, para você, para minha casa, para sua casa, para minha família, para sua família, para minha parentela, para sua parentela, e um tempo de um derramamento da graça e do poder de Cristo para a sua igreja. Eu tenho que crer em algo. E eu estou liberando essa palavra profética sobre mim, sobre você. Não importa a situação, o momento que nós estamos atravessando, que é trágico, vidas foram ceifadas, o diabo tem sapateado nessa terra, mas eu tenho que crer e declarar e profetizar que o ano 2021 será um ano de derramar da graça de Deus, como nunca foi visto nessa terra. Mas eu preciso me levantar, você precisa se levantar, nós precisamos ter um posicionamento e uma postura diferente daquilo que o mundo tem pregado e anunciado. Eu não posso mais aceitar as coisas deste mundo, mas eu tenho que crer, profetizar as coisas que o céu me dá, que o céu me entrega. É isso que eu tenho que fazer. 1 Pedro 5,10 diz o seguinte: Deus em toda a sua graça os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. 4 coisas. Cara, pega isso para a sua vida. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, e temos passado esse tempo de sofrimento, Deus restaurará, sustentará, fortalecerá e colocará eu e você, nós, sobre um firme alicerce, e o diabo, e o inferno, e os demônios, e Satanás, e ninguém poderá remover essa palavra da minha vida e da sua vida.
Aí em Isaías 61:7 a Bíblia diz: em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma dupla honra. Tem uma versão que fala de uma dupla porção. Deixa eu ver se essa diz aqui: em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de vossa afronta exultareis na vossa herança. Qual herança é essa que está prometida para você? O que você tem ouvido falar na mídia, ou o que a Bíblia diz a teu respeito? Em que você está acreditando? A palavra é clara, o momento é claro, as circunstâncias estão claras, o poder de Deus está pronto para ser manifesto e derramado, mas eu tenho que ter um entendimento acerca daquilo que está dito e prometido a mim, e o que eu, homem de Deus, posso fazer com aquilo que está reservado para mim, a favor dessa terra. Eu vou ficar na minha zona de conforto, sabe? Estou de home office, trabalhar um pouquinho, né? Descansar, deitar, assistir televisão, descansar, deitar de novo. Mas e o poder de Deus? E a palavra do teu Deus? Sabe, nós montamos um grupo de oração online. Todas as pessoas que nos pedem oração, nós estamos colocando ali. E temos visto vitória em cima de vitória. Deus tem dado graça em cima de graça. Mas um se foi, outro morreu. Tudo bem, mas Deus tem continuado derramando a sua graça. Talvez a gente precise orar mais intensamente, para que nenhum se perca. Mas isso é um papel meu, seu, nosso. Isaías 61:7 diz: em lugar de desonra, desfrutarão uma porção dupla, de dupla honra, terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Prosperidade em dobro, aonde você está. Prosperidade em dobro, aonde você está, e alegria sem fim. Ora, o que nós temos visto o mundo anunciar? Pessoas perdendo emprego, pessoas sem dinheiro, pessoas quebrando, empresas fechando, não sei o que, PPP, e pessoas tristes porque parentes estão internados, parentes se foram, parentes morreram, entes queridos morreram. Mas a palavra de Deus está me dizendo aqui, em Isaías 61:7, em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção de dupla honra, terão prosperidade. Olha, já foi prometido dupla honra, agora está me prometendo prosperidade em dobro na terra e alegria sem fim. Alegria sem fim. Entenda uma coisa: este ano está preparado para nós. Pode ser que no mundo, o diabo esteja fazendo uma festa, sapateando, chutando, cabeceando, fazendo tudo que ele intentou fazer a vida toda. Pode ser que ele esteja fazendo isso agora, com pandemia, com coronavírus, com isso, com outras coisas que virão. Mas a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, sempre irá andar na contramão destas coisas. E a palavra que nós temos para a sua vida é essa: Deus dará a você prosperidade em dobro, dupla honra e alegria sem fim nesta terra. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra fala a meu respeito, a seu respeito. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos ficar numa vibe louca, achar que tudo isso está sendo dito no mundo é uma verdade única, absoluta. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, não estou dizendo que você não tem que usar máscara, não estou dizendo que você não tem que tomar as medidas necessárias, a higiene necessária, não estou dizendo nada disso, senão daqui a pouco vão dizer: o pastor pregou contra tudo isso. Não, de jeito nenhum, faça isso, mas a palavra de Deus não está dizendo que por causa disso a tua
tua fé tem que diminuir, a tua alegria tem que diminuir, a tua prosperidade tem que diminuir, sabe? Deus não estava dizendo nada disso, mas em meio a tudo isso, Deus é suficientemente capaz para fazer com que a tua prosperidade, ela venha em dobro na sua vida, uma alegria sem fim, e a tua honra seja dupla. Isso é que a palavra fala. E para finalizar, 2 Coríntios 3,18, a palavra de Deus diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha esse versículo, olha o que a Bíblia está dizendo a teu respeito. Deus está tirando esse véu e criando em você uma imagem segundo a imagem dEle, uma imagem de glória. Deus está entregando de volta a você aquilo que você perdeu lá na origem, lá no Gênesis. Deus está derramando sobre você o poder, a graça, a vontade, a manifestação plena, a orientação, a distinção de tudo isso que está ocorrendo sobre a terra, e você é suficientemente capaz, pela palavra, mediante a palavra, de tomar posse daquilo que é seu por direito e por herança em Cristo Jesus. E ninguém nessa terra pode mudar essa história nova que Deus está escrevendo a teu respeito hoje, nesses dias. Mas a decisão, ela é sua, única, exclusiva. Ou eu entendo isso e vivo uma vida segundo a palavra, ou eu aborto tudo isso e vou viver segundo o mundo. A decisão é sua, não tem mais o que fazer. Sabe, nós iniciamos essa palavra semana passada, estou pregando hoje, vou dar continuidade semana que vem, mas isso não adianta, se você não mudar o teu modo de pensar acerca das coisas. A palavra é clara, ela está te dizendo quem você é e o que você é em Cristo Jesus, mas você precisa acordar e dizer: chega, basta. Minha postura é uma postura do céu, não uma postura da terra. Minha postura da minha terra de origem, minha terra de origem é o céu, não uma terra de passagem. Você é quem decide a mudança. Você é quem permite que Deus faça uma mudança. Você é quem chama a mudança de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus derrame o melhor dele sobre a sua vida.